Mais de uma morte por minuto, de fato, causada por Covid-19. Pelo quarto dia consecutivo, o Brasil bateu seu próprio recorde em óbitos. Em 24 horas, morreram 1.437 pessoas. Assim, com 34.021 mortes, ultrapassamos a Itália. Estamos apenas atrás do Reino Unido e dos Estados Unidos. Hoje, a Organização Mundial da Saúde disparou um alerta em relação aos casos de Covid-19 na América do Sul. Num pronunciamento, a porta-voz da entidade, a Margaret Harris, disse que a situação no Brasil e região é, abre aspas, profundamente preocupante, fecha aspas. Harris também fez um apelo para que os governos aumentem o número de testes para detectar o vírus. É a única forma, segundo a OMS, de parar com a transmissão. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil realiza em média 8.700 testes por 1 milhão de habitantes, enquanto a Itália, que a gente acabou de ultrapassar em número de mortes, testa em média 70 mil por 1 milhão de habitantes. Veja bem, 8 mil no Brasil, 70 mil testes na Itália, isso por 1 milhão de habitantes. E aqui eu vou fazer um parêntese para lembrar do caso do Miguel Otávio, de 5 anos, que morreu nessa semana ao cair de uma altura de 35 metros num condomínio de luxo de Recife. O Miguel teve Covid-19 porque a mãe, empregada doméstica, continuou trabalhando apesar dos seus patrões testarem positivo para o novo coronavírus. Sérgio Hacker, que é prefeito de Tamandaré, divulgou que estava doente. A mãe e a avó do Miguel continuaram trabalhando apesar disso e também foram infectadas. O trabalho doméstico não é considerado essencial, mas Mirtes trabalhou até terça-feira, quando seu filho foi deixado pela patroa, Sari Corte Real, esse é o nome dela, foi deixado dentro de um elevador sozinho. Ela apertou o botão do nono andar, um andar alto do prédio, eles estavam no quinto. Ela apertou o nono, de onde Miguel saltou para a morte. Esse é mais um ingrediente entre tantos que revoltam na morte do Miguel Otávio, esse garotinho de 5 anos. O governo Bolsonaro acaba de nomear o novo secretário nacional de Vigilância em Saúde. Arnaldo Correia de Medeiros foi indicado pelo Centrão para assumir o segundo cargo mais importante do Ministério da Saúde. Medeiros é graduado em Ciências Farmacêuticas, doutorado em Bioquímica, lembrando que o Brasil está sem ministro da Saúde desde a demissão de Nelson Teich. O ministério é comandado pelo interino, o general Eduardo Pazuello. O Senado aprovou a ajuda emergencial à cultura, batizada de Lei Aldir Blanc, uma boa notícia. O texto determina que o governo federal deverá transferir 3 bilhões de reais numa única parcela aos estados e municípios. O recurso tem que ser aplicado no setor que emprega pelo menos 5 milhões de pessoas em todo o Brasil. A Lei Aldir Blanc ainda determina que a classe artística seja beneficiada com as 3 parcelas de R$ 600 reais do auxílio emergencial. Aprovado no Congresso por maioria absoluta, esse texto agora segue para a sanção ou veto de Jair Bolsonaro. Uma última notícia: em meio à investigação de verbas federais usadas em anúncios, em sites de fake news, Jair Bolsonaro tirou quase 84 milhões de reais do programa Bolsa Família e transferiu esses recursos para a SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, para publicidade. Pois é, essa é a notícia. Tirou recursos do Bolsa Família e colocou na SECOM para publicidade. Sobre tudo isso, eu vou chamar agora para conversar com a gente o Leandro Fortes, jornalista que está sempre aqui com a gente todas as semanas. Oi, Leandro, tudo bom? Oi, Thalita, tudo péssimo. Tudo péssimo, de fato. Hoje não dá nem para medir as palavras, está tudo péssimo. Dentre todas essas notícias que eu dei, e já ouso antecipar que a pior é a do Miguel, né? A pior é esse caso que a gente acompanhou durante essa semana e que é tão simbólico de tantos crimes, de tanto racismo, de tantas deficiências que passamos aqui no país, né? Thalita, o caso desse menino Miguel é extremamente revelador
do tipo de classe dominante que nós temos hoje no Brasil, que tipo de classe dominante emergiu do golpe de 2016, do fim dos governos do PT e a chegada dos neofascistas, dos neoliberais neofascistas ao governo. Assim, é um garoto pobre, preto, filho de uma empregada, colocada dentro de um elevador de serviço, né? Porque era o filho da empregada, ela colocou dentro do elevador de serviço. Se tivesse colocado dentro do elevador social, ele não teria tido acesso à casa de máquinas do elevador e não teria caído para a morte naquele prédio de 35, né, de não sei quantos andares, lá, 35 metros de altura que ele caiu e morreu. É muito triste, né, a morte em si, mas ela é tão emblemática da situação que nós vivemos hoje, dessa classe dominante horrorosa, corrupta, né, fascista, né, que tomou conta do Brasil. É o clima do Brasil esse. A morte desse menino é o ápice do racismo, do fascismo, né, da desumanidade que nós vivemos hoje, que emana do Palácio do Planalto, que é uma doutrina que está sendo espraiada pela sociedade a partir desse presidente demente, ridículo, patético, doente, psicopata, cercado de imbecis, que é o Jair Bolsonaro. Mas assim, eu fazia tempo que eu não vi uma notícia tão triste, tão terrível como essa. E olha que nós temos terríveis notícias todo dia, né? Nós discutimos sobre elas aqui. Mas a morte dessa criança, colocada num elevador em que sadicamente a mulher aperta o 9º andar para ele sumir, e essa imagem dele saindo do elevador, indo para a morte, é uma das coisas mais terríveis que eu já vi na minha vida. Olha que eu sou um jornalista com 34 anos de profissão e já vi muita coisa terrível. Então, assim, essa mulher precisa pagar, mas não só ela, né? O Brasil precisa parar e pensar por que nós chegamos a esse momento em que uma pessoa sádica, doente, mulher de um prefeito, que contaminou ela e o marido, a empregada, o filho, a avó do menino, né? que empregava a mulher pela prefeitura, ou seja, prevaricando, né? Pagando de forma corrupta, utilizando funcionários da prefeitura. Parece que a manicure que estava fazendo as unhas de madame também é da prefeitura. Então, essas pessoas têm que pagar, e pagar muito caro. Não é só pagar em dinheiro, não. Ela tinha 20 mil reais, Thalita, que pagou de fiança na hora, sacou do bolso. 20 mil. Por que não deixava a empregada em casa e pagava ela, como as pessoas decentes estão fazendo? Por que não podia tomar conta de um menino enquanto a mãe passeava com os cachorros? Por que enfiou a criança num elevador e mandou ela para o 9º andar? Uma criança de 5 anos, na melhor das hipóteses, essa criança ia ficar desesperada, sozinha, chorando, em pânico. E já seria uma crueldade tremenda. E essa criança partiu para a morte. E essa mulher teve a coragem de dizer que não tinha culpa de nada. Essa mulher tem que ser presa, essa mulher tem que ser condenada. Ela, o marido e toda essa sociedade que gerou essas pessoas. A gente tem que dar um jeito de se livrar dessa armadilha política e social que nós nos metemos, Thalita. Hoje, deputados do PSL entraram num hospital de campanha em São Paulo, aos berros, sem máscara, dizendo que era mentira. Essas pessoas são doentes, são psicopatas. A sociedade tem que reagir contra eles pelas suas instituições. Já passou da hora. E nós estamos assim... Quantos João Pedro vão morrer também? Aquele garoto que foi assassinado pela polícia no Rio de Janeiro. E quantos são assassinados diariamente? Nós estamos tendo uma morte por minuto por Covid no Brasil, porque nós temos um governo que não fez o isolamento na hora correta, que desestimula as pessoas a se cuidarem. Cada um está tendo que viver por conta própria. O próprio Donald Trump, né, que é o mentor desses débeis mentais que estão no Palácio do Planalto, usou o Brasil como exemplo, como péssimo exemplo. Os Estados Unidos teriam hoje 2 milhões e tantos, 500 mil casos se tivessem se comportado como o Brasil. O Brasil é hoje uma piada de mau gosto no mundo todo. Nós somos uma nação pária por conta desse idiota, desse psicopata, desse demente que está na presidência da República e que é mantido ainda pela mídia e pelo Congresso Nacional por conta da agenda neoliberal. As pessoas ainda querem enriquecer
com esse débil mental, estão assinando esses manifestos de estamos juntos e 70%, porque querem manter o governo Bolsonaro sem o Bolsonaro. Nós temos que fazer um acordo nacional contra todas essas coisas que estão aí, contra a retirada de direitos, contra as privatizações, contra o fascismo. Essas pessoas não podem sair do governo e o governo delas continuar existindo. As pessoas têm que sumir da história. A morte do Miguel Otávio é um momento pode ser um momento raro de inflexão nessa circunstância que nós estamos vivendo. No domingo agora vai haver muitas manifestações. Tem muita gente já apavorada, medrosa da esquerda, desestimulando as pessoas. Não vão, porque vai ter gente infiltrada. Sempre vai ter gente infiltrada. Isso não é motivo para não se manifestar. Nós temos que reagir. E nós vamos reagir. Essa notícia da morte desse garoto tem que ter uma consequência, Thalita. Não pode ficar só nisso. Era nesse sentido que eu queria completar, inclusive, dizendo que nesse momento acontece uma manifestação em Recife, manifestantes caminham em direção ao prédio, a essas torres gêmeas, né, que acho que até o Leandro pode falar melhor sobre o que são essas torres gêmeas em Recife. Eles caminham até esse local onde o menino Miguel morreu para depositar flores, para se manifestar de alguma forma por conta da indignação que esse momento pede. Citando alguns outros simbolismos desse caso, você falou, ela pagou R$20 mil e foi liberada, está respondendo em liberdade. Ela estava fazendo as unhas quando ficou com o menino Miguel e ele começou a chorar e ela botou ele no elevador. Estava fazendo as unhas. Uma outra trabalhadora estava lá dentro, frequentando a casa dela, de um casal que já tinha dito que pegou coronavírus, que foi infectado. A mãe da Mirtes, que é a mãe do Miguel, ou seja, a mãe e a avó do Miguel, cuidavam dos filhos da patroa. Já tinham cuidado várias vezes, a mãe do Miguel declarou. E pela primeira vez que ela deixou o filho com a patroa, aconteceu essa tragédia, essa desgraça. Ela até tenta dizer, né, o menino era birrento, eu sei que ele estava chorando, ele costumava ser birrento mesmo, mas ela não tinha que fazer isso. Então são tantos simbolismos que marcam esse caso de fato, mas agora essa manifestação está acontecendo. E é um momento importante, né, Leandro? E ele é tão simbólico, tão emblemático, tá ali. Está acontecendo em Recife, em Pernambuco, né, a terra de Gilberto Freire, autor de Casa Grande e Senzala. Esse é um crime clássico da Casa Grande. Esse é um crime clássico da Casa Grande, da formação da Casa Grande, da formação de uma elite pútrida, idiota, iletrada, né, estúpida, que só tem dinheiro e mais nada. Esses dois prédios, as Torres Gêmeas em Recife, tá ali, eles formam junto uma agressão ao visual do litoral da cidade. Ficou sob júdice muitos anos, até que conseguiram erguer essas duas torres, assim, um monumento ao mau gosto, ao novo riquismo, onde vivem pessoas exatamente como essa Sari Corte Real e o marido, prefeito de Tamandaré, que utilizava funcionários para trabalhar na sua casa, exatamente como a Casa Grande utilizava escravos para cuidar dos seus filhos. São incapazes de cuidar dos próprios filhos e são incapazes de cuidar dos filhos dos outros, ainda mais se essas crianças forem pretas, se forem pobres, porque eles têm um desprezo absoluto pelos pobres e pelos pretos. E eles é que não são gente, é eles que não têm humanidade. Eles é que deveriam apodrecer em cadeias e nunca mais colocarem o pé para fora de uma penitenciária. Nunca mais falarem com pessoas decentes. Essa gente tem que ser punida exemplarmente. Esses prédios bregas, né? Esses monumentos à breguice e ao mau gosto, são exatamente assim, os símbolos da Casa Grande no Brasil. Esses condomínios de luxo, onde as pessoas são da pior qualidade, onde seres humanos da pior qualidade, onde não humanos convivem com seus preconceitos. Muito triste tudo isso, Thalita, muito, muito triste tudo isso. Leandro, agradeço pela participação, pela análise, pela sua contribuição sempre aqui com a gente. Muito obrigada, um beijo para você. Um beijo, Thalita.